Imagina você trabalhando sozinho num prédio vazio durante a madrugada. Aquele silêncio pesado, só o barulho do ar-condicionado e os seus próprios passos ecoando pelos corredores. E de repente você vê uma criança pequena, de pijama, caminhando sozinha pelo corredor às 3 da manhã. Seu coração dispara. Você fica sem entender o que está acontecendo. E quando você tenta ajudar, descobre algo que vai mudar sua vida para sempre. A história que você vai ouvir agora é real, e eu te garanto que você não vai conseguir parar de assistir até descobrir o que realmente estava acontecendo com aquela criança. Fica até o final porque essa história tem reviravoltas que você jamais vai esperar. Roberto Silva tinha 46 anos e trabalhava como guarda noturno num prédio comercial no centro da cidade há quase 8 anos. Ele conhecia cada canto daquele lugar, cada som, cada sombra. O prédio tinha 15 andares, com escritórios de empresas variadas, desde advogados até agências de marketing. Durante o dia, o lugar fervilhava de gente, reuniões, telefonemas, movimento constante. Mas à noite, quando Roberto assumia seu turno às 10 da noite, o prédio se transformava numa cápsula de silêncio. Roberto era um homem simples, de poucas palavras. Ele tinha sido casado por 20 anos, mas o casamento tinha terminado há 5 anos num divórcio tranquilo, mas triste. Não teve filhos, algo que sempre foi uma ferida meio aberta no coração dele. Ele e a ex-esposa tinham tentado por anos, mas nunca aconteceu. E depois que se separaram, Roberto mergulhou no trabalho, nas rotinas noturnas, na solidão que de alguma forma se tornou confortável. O trabalho dele era simples: fazer rondas pelos andares a cada 2 horas, monitorar as câmeras de segurança, garantir que todas as portas estivessem trancadas e estar disponível caso algum alarme disparasse. Raramente acontecia algo fora do normal. Às vezes um alarme falso, às vezes um funcionário que tinha esquecido algo e voltava a buscar, mas no geral, as noites eram monótonas e previsíveis. Até aquela terça-feira de março. Era por volta de 3h30 da manhã, e Roberto estava fazendo sua ronda de rotina pelo 10º andar. Ele tinha uma lanterna na mão, embora as luzes de emergência deixassem os corredores iluminados o suficiente. Ele caminhava em silêncio, checando as portas, quando ouviu um barulho. Passos leves, pequenos, como de uma criança. Roberto parou imediatamente, o coração acelerando. Ele virou a lanterna na direção do som e viu algo que o fez congelar. No fim do corredor, iluminada pela luz pálida das lâmpadas de emergência, havia uma menina pequena. Devia ter uns 5 ou 6 anos, usando um pijama rosa com desenhos de ursinhos. Ela estava descalça, os cabelos longos e despenteados, e caminhava devagar, como se estivesse sonâmbula. "Oi?" Roberto chamou, a voz saindo meio rouca de surpresa. "Menina, você tá bem?" A criança não respondeu. Ela continuou caminhando lentamente, como se não tivesse ouvido. Roberto se aproximou preocupado. Quando chegou perto o suficiente, ele se abaixou para ficar na altura dela. "Oi, querida. Você tá perdida? Onde estão seus pais?" A menina finalmente parou e olhou para ele. Seus olhos eram castanhos claros, mas tinha algo de vazio neles, como se ela não estivesse realmente ali. Ela não disse nada, apenas continuou olhando. Roberto sentiu um frio na espinha. Aquilo não era normal. Ele olhou ao redor, tentando entender como uma criança tinha entrado no prédio no meio da madrugada. Todas as portas estavam trancadas, o sistema de segurança estava ativo. Não tinha como alguém entrar sem ele saber. "Como você entrou aqui?" ele perguntou gentilmente. "Você mora neste prédio?" A menina piscou lentamente, mas não respondeu. Então, sem aviso, ela se virou e começou a caminhar de volta pelo corredor, na direção oposta. Roberto se levantou rapidamente e a seguiu. "Espera, não vá embora, deixa eu te ajudar." Mas a menina continuou andando, virando uma esquina. Roberto correu atrás, mas quando dobrou a esquina, ela tinha desaparecido. O corredor estava vazio, não tinha portas abertas, não tinha lugar para ela se esconder. Ela simplesmente sumiu. Roberto ficou ali parado, respirando pesado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele vasculhou o andar inteiro, abriu cada porta que tinha chave, checou cada canto. Nada. A menina tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Ele voltou para a sala de segurança, tremendo um pouco, e foi direto checar as gravações das câmeras.
Ele rebobinou até o horário em que tinha visto a menina. Mas quando assistiu às gravações, não havia nada. As câmeras mostravam os corredores vazios. E então aparecia ele, Roberto, caminhando sozinho, olhando para lugar nenhum, falando sozinho. Roberto sentiu o sangue gelar. Ele tinha visto aquela criança. Tinha falado com ela. Ela era real. Mas as câmeras mostravam que ele estava completamente sozinho. Ele não dormiu nada pelo resto da noite. Ficou na sala de monitoramento, tomando café, tentando se convencer de que tinha imaginado tudo, que estava cansado, que tinha sido um truque da mente. Mas ele sabia o que tinha visto. Aquilo era real. Na noite seguinte, Roberto estava tenso, alerta. Ele tinha contado o que aconteceu para o guarda do turno da tarde, um cara chamado Jefferson, mas Jefferson riu dele, disse que ele devia ter dormido em pé e sonhado. Roberto não insistiu. Ele ia descobrir por conta própria o que estava acontecendo. Por volta das 3 da manhã, Roberto fez sua ronda de novo, dessa vez prestando atenção em cada detalhe. E então, no 8º andar, ele ouviu de novo. Os passinhos leves, o som inconfundível de uma criança caminhando. Ele virou rapidamente e lá estava ela de novo. A mesma menina, o mesmo pijama rosa, descalça, cabelos despenteados, olhar vazio. Ela estava parada no meio do corredor, de costas para ele. "Ei!" Roberto chamou, a voz firme, mas gentil. "Eu sei que você está aí. Eu te vi ontem também. Por favor, me diz o que está acontecendo. Você precisa de ajuda?" A menina virou a cabeça devagar, olhando por cima do ombro. E então, pela primeira vez, ela falou. A voz era baixinha, quase um sussurro. "Ele me machuca." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Quem te machuca? Onde você mora? Deixa eu te ajudar." Mas a menina apenas balançou a cabeça devagar e começou a caminhar de novo. Roberto tentou segui-la, mas ela virou uma esquina e quando ele chegou lá, ela tinha sumido novamente. Dessa vez, Roberto estava determinado. Ele não ia deixar isso passar. Ele passou o resto da noite pesquisando. Verificou os registros de todos os escritórios do prédio, procurou ver se tinha alguma empresa que tivesse funcionários com filhos pequenos, alguma creche ou algo relacionado a crianças. Nada batia. Então ele teve uma ideia. Ele foi até o subsolo do prédio, onde ficavam arquivados documentos antigos, registros históricos do edifício. O prédio era velho, tinha sido construído nos anos 70. Roberto vasculhou as caixas empoeiradas até encontrar algo interessante. Era um recorte de jornal de 1982. A manchete dizia: "Menina de 6 anos morre em queda no edifício comercial." Roberto leu a matéria com o coração disparado. Uma menina chamada Isabela tinha morrido após cair da janela do apartamento onde morava com os pais. Isso mesmo, apartamento. O prédio, antes de ser reformado e transformado em comercial nos anos 90, tinha sido residencial. A matéria dizia que a menina tinha sido encontrada no pátio interno do prédio e que havia sinais de que ela tinha caído do 8º andar, onde sua família morava. A investigação inicial tratou como acidente, mas havia menções de que vizinhos tinham reportado escutar brigas e gritos vindos do apartamento com frequência. Roberto sentiu um arrepio percorrer o corpo. 8º andar. Era exatamente onde ele tinha visto a menina pela segunda vez. E aquela frase que ela tinha dito: "Ele me machuca." Roberto imprimiu o artigo e continuou pesquisando. Ele encontrou mais informações. O pai da menina, um homem chamado Fernando Carvalho, tinha sido investigado pela morte, mas nunca foi formalmente acusado. Falta de provas, diziam os relatórios. A mãe, Ana Carvalho, tinha tido um colapso nervoso após a morte da filha e foi internada numa instituição psiquiátrica, onde faleceu anos depois. Roberto passou os dias seguintes obcecado com a história. Ele conversou com pessoas antigas do bairro, procurou vizinhos que ainda moravam na região, qualquer um que pudesse ter memórias daquela época. E o que descobriu foi perturbador. Um senhor de 80 anos, seu Antônio, que tinha uma banca de jornal na esquina do prédio desde os anos 70, lembrava da família Carvalho. Aquele homem era o demônio, seu Antônio disse, balançando a cabeça. A gente ouvia ele gritando com a mulher e com a menina o tempo todo. Uma vez eu vi a criança no elevador com um roxo no braço. Ela devia ter uns 5 anos. Perguntei se ela estava bem e ela só abaixou a cabeça.
A mãe era uma mulher apagada, sempre com medo. Todo mundo sabia que tinha algo errado, mas naquela época a gente não se metia em briga de marido e mulher. Sabe como é? E a morte da menina? Roberto perguntou. O senhor acha que foi acidente? Seu Antônio ficou em silêncio por um momento, os olhos ficando úmidos. Eu nunca acreditei que foi acidente. Aquela menina era esperta, cuidadosa. Não ia cair de uma janela assim do nada. Mas o pai tinha dinheiro, conhecia gente importante. A investigação foi fechada rápido demais. Todo mundo sabia a verdade, mas ninguém podia provar nada. Roberto saiu dali com o coração pesado. Aquela menina, Isabela, tinha sido vítima de abuso e provavelmente tinha sido assassinada pelo próprio pai. E agora, décadas depois, ela ainda vagava pelo prédio, presa entre dois mundos, talvez buscando justiça ou apenas querendo que alguém soubesse a verdade. Nas noites seguintes, Roberto viu Isabela mais algumas vezes, sempre no mesmo horário, sempre nos mesmos andares. Ele tentava falar com ela, mas ela raramente respondia. Apenas olhava para ele com aqueles olhos vazios e repetia a mesma frase: "Ele me machuca." Roberto começou a pesquisar sobre o pai dela. Fernando Carvalho tinha se mudado do país logo após a morte da filha. Não havia registros dele depois de 1985. Provavelmente tinha fugido para evitar qualquer investigação mais profunda. Ele tinha morrido em 2003, num acidente de carro na Argentina. Roberto não sabia o que fazer com todas essas informações. Ele tinha descoberto a verdade sobre Isabela, mas isso mudava alguma coisa. Ela ainda estava ali, ainda estava sofrendo, ainda estava presa. Foi então que Roberto teve uma ideia. Ele pesquisou sobre fenômenos paranormais, sobre espíritos presos, e descobriu que em muitas culturas se acredita que almas que sofreram mortes violentas ou injustas ficam presas no local até que a verdade seja reconhecida, até que recebam algum tipo de paz ou justiça. Roberto decidiu fazer algo simbólico. Ele imprimiu todos os artigos que tinha encontrado, todos os registros sobre o abuso que Isabela sofreu, todas as evidências de que sua morte não foi acidente. Ele fez uma espécie de memorial no 8º andar, colocou flores, uma foto que conseguiu encontrar de Isabela sorrindo, e escreveu uma carta. "Isabela, eu sei o que aconteceu com você. Eu sei que você sofreu, que você teve medo, que você não mereceu nada disso. Eu quero que você saiba que alguém sabe a verdade agora. Você não foi esquecida. O que seu pai fez foi errado, foi terrível, e todo mundo que sabia disso carrega essa culpa. Mas você não precisa mais ficar aqui. Você pode descansar agora. Você pode ir em paz." Naquela noite, por volta das 3 da manhã, Roberto fez sua ronda pelo 8º andar. Ele esperava ver Isabela de novo, mas o corredor estava vazio. Ele esperou. Ficou ali parado por quase 1 hora. E então, ele sentiu algo diferente. Uma brisa suave, mesmo não havendo janelas abertas. E por um breve momento, ele jurou ter visto uma forma luminosa, pequena, de uma criança, parada perto do memorial que ele tinha feito. A forma não tinha o olhar vazio de antes. Tinha uma expressão de paz, quase de gratidão. E então, lentamente, ela começou a desaparecer, como uma névoa se dissipando ao sol. E Roberto soube, no fundo do coração, que ela tinha finalmente encontrado descanso. Ele nunca mais viu Isabela depois daquela noite. Os corredores voltaram a ser silenciosos, vazios, normais. Mas Roberto sabia que tinha feito algo importante. Ele tinha dado voz a uma criança que nunca teve chance de falar, que foi silenciada de forma brutal. Ele tinha trazido à luz uma verdade que tinha sido enterrada por décadas. Roberto continuou trabalhando no prédio por mais alguns anos. Ele manteve o memorial discreto no 8º andar, com a foto de Isabela e as flores frescas que ele trocava toda semana. Alguns funcionários perguntavam sobre aquilo, e Roberto contava a história. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que as pessoas soubessem que uma criança tinha morrido ali, que ela tinha sofrido e que ela merecia ser lembrada. Com o tempo, a história de Isabela se espalhou. Algumas pessoas do bairro que tinham vivido naquela época começaram a falar mais abertamente sobre o que sabiam. A história do abuso, da negligência das autoridades, da injustiça que foi feita. Não mudava o passado, mas pelo menos a verdade estava sendo reconhecida. Roberto também mudou.
Ele, que tinha passado tantos anos sozinho, focado apenas no trabalho, começou a se envolver mais com causas sociais. Ele se voluntariou numa ONG que ajudava crianças vítimas de abuso doméstico. Ele usou a história de Isabela para conscientizar as pessoas sobre a importância de denunciar, de não ficar em silêncio quando vê uma criança sofrendo. Ele sempre dizia: Isabela não teve ninguém para defendê-la. Ninguém denunciou, ninguém agiu, e ela pagou com a vida. Mas hoje a gente pode fazer diferente. Hoje a gente pode salvar essas crianças antes que seja tarde demais. Roberto hoje tem 55 anos. Ele se aposentou do trabalho como guarda noturno, mas continua ativo no trabalho voluntário com crianças. Ele criou uma pequena fundação em nome de Isabela Carvalho, que oferece apoio psicológico e legal para crianças vítimas de abuso e suas famílias. Ele também escreveu um livro contando a história completa, desde aquela primeira noite em que viu Isabela até o momento em que ela encontrou paz. O livro se tornou um sucesso e ajudou a levantar fundos para a fundação. Mais importante, ajudou a conscientizar milhares de pessoas sobre a realidade do abuso infantil. Roberto mantém uma foto de Isabela na carteira. É aquela foto que ele encontrou, dela sorrindo, provavelmente num dos raros momentos felizes que ela teve. Ele olha para a foto e lembra sempre do porquê faz o que faz. Eu não pude salvar Isabela, ele diz. Ela já tinha sido muito antes de eu existir na vida dela. Mas eu posso salvar outras crianças. Eu posso fazer com que a história dela signifique alguma coisa. Que a dor dela não tenha sido em vão. O prédio onde tudo aconteceu ainda existe. O memorial discreto no 8º andar permanece, agora oficialmente reconhecido pela administração do prédio. Há uma plaquinha pequena que diz: em memória de Isabela Carvalho, de 1976 a 1982. Que sua história nos lembre da importância de proteger nossas crianças. Funcionários que trabalham no prédio dizem que às vezes, tarde da noite, ainda sentem uma presença leve, gentil, não assustadora, não ameaçadora. Apenas uma presença que lembra que ali viveu uma criança que merecia ter sido protegida, que merecia ter tido uma vida longa e feliz. E Roberto, ele às vezes volta ao prédio, geralmente no aniversário da morte de Isabela. Ele sobe até o 8º andar, coloca flores frescas e passa alguns minutos em silêncio. Ele diz que sente paz naquele lugar agora, diferente daquela tensão, daquele peso que existia antes. Ela encontrou descanso, Roberto diz com certeza. E de alguma forma, eu também encontrei. Eu passei tantos anos vivendo no automático, apenas existindo. Isabela me deu um propósito. Ela me mostrou que ainda tinha muito que eu podia fazer, muita diferença que eu podia causar. Sou grato por ter encontrado ela, mesmo que de uma forma tão incomum. A história de Roberto e Isabela circulou por vários meios. Documentários foram feitos, podcasts contaram a história, programas de televisão discutiram o caso. E cada vez que a história é contada, mais pessoas se conscientizam. Mais pessoas entendem a gravidade do abuso infantil. Mais pessoas decidem não ficar em silêncio. Estatísticas mostram que a maioria dos casos de abuso infantil acontecem dentro de casa, cometidos por pais, padrastos ou outros familiares próximos. A criança muitas vezes não tem para quem recorrer, não sabe como pedir ajuda, tem medo de não ser acreditada. Por isso é tão importante que nós, adultos, estejamos atentos, que façamos perguntas, que não aceitemos explicações vagas para machucados, que não ignoremos comportamentos estranhos. Se você é professor, médico, vizinho, amigo da família, qualquer pessoa que tem contato com crianças, você pode ser a diferença entre vida e morte. Você pode ser a pessoa que finalmente rompe o ciclo de violência. Você pode ser o herói que aquela criança precisa desesperadamente. A história de Isabela não teve final feliz em vida, mas sua história está salvando outras crianças hoje. Sua dor, reconhecida e honrada, está se transformando em proteção para outras vítimas. E isso, de alguma forma, traz significado para a tragédia. Roberto às vezes se pergunta se ele realmente viu Isabela, se aquilo foi real ou apenas produto de sua imaginação. Mas no fundo, ele sabe que não importa, real ou não. Aquela experiência o levou a descobrir uma verdade importante, a trazer justiça tardia, a fazer diferença real no mundo. E isso é o que conta. Então, o que você achou dessa história?
Se ela te fez refletir sobre a importância de proteger nossas crianças, sobre não ficar em silêncio diante do abuso, deixe aquele like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder mais histórias que vão te fazer pensar e sentir. E me conta nos comentários, você já presenciou alguma situação de possível abuso infantil? Como você reagiu? Vamos conversar sobre isso, porque só falando é que a gente quebra o silêncio que protege os abusadores. Muito obrigado por ter ficado até o final comigo. Você é incrível por se importar com essas histórias. E lembra, se você vê algo errado envolvendo uma criança, não finja que não viu. Denuncie. Você pode salvar uma vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.